Faça por ti que eu te ajudarei. Você já ouviu esse termo? Você já ouviu alguém falar esse assunto? Hoje, na Confissão de Fé, nós iremos estudar a respeito da justificação pela fé. Venha conosco e acompanhe o nosso conteúdo de hoje. Outro dia eu estava com o meu tio, nós estávamos conversando, tocando, eu toco instrumento, ele também. E aí a gente acabou as músicas, a gente ficou lá trocando ideia. E aí ele estava me contando como foi a vinda dele para São Paulo, ele é do Pernambuco, como ele era pobre, como ele teve que conquistar as coisas que ele conquistou, como deu trabalho tudo isso. E aí ele me disse assim, ele não é cristão, Ele disse assim para mim, como diz a Bíblia, faça por ti que eu te ajudarei. E esse tipo de conceito está na mente de todo mundo. Deus faz a sua parte e nós fazemos a nossa. O grande problema é que, será que isso está de acordo com a revelação de Deus acerca da salvação? Se não está de acordo, por que não está de acordo? Hoje nós veremos 4 verdades a respeito da doutrina da justificação pela fé. E quando nós começarmos a estudar este assunto, você vai ver como o nosso Deus fez uma obra completa por nós na pessoa de Jesus Cristo. Nós veremos hoje, em primeiro lugar, o que é justificação pela fé? Em segundo lugar, quem será justificado? Em terceiro lugar, quando acontece a justificação? E por último, quanto custou a nossa justificação? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é justificação pela fé. Justificação é um termo jurídico usado no mundo romano, que era utilizado quando o juiz olhava para o réu e da tribuna, ele ia e absolvia aquele réu considerando-o inocente. Então, justificação é o ato de Deus como juiz nos considerando justos. É exatamente isso que é justificação, é esse o sentido da palavra justificação. Agora, a nossa justificação, ela não acontece por causa de obras inerentes a nós mesmos, mas ela acontece por causa de Cristo. E aí, nós precisamos entender como funciona essa questão da justificação. Em primeiro lugar, nós somos justificados pela obediência ativa do nosso Senhor Jesus. Como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e é baseada na fé. Então, a obediência de Cristo, a ativa obediência de Cristo, o fato dele nunca ter pecado, é a causa da nossa justificação. E em segundo lugar, nós temos a obediência passiva de Cristo. Primeiro é o seguinte, Jesus Cristo ele veio a esse mundo, ele cumpriu toda a lei por nós, ele foi obediente aos 10 mandamentos, não quebrou nenhum, só que, a partir do momento que ele é preso, ele é considerado Jesus passivo, que não faz nada, que recebe, que sofre ação. Ele é levado daqui para lá, ele é julgado injustamente, ele apanha, ele sofre, ele morre na cruz, ele recebe os nossos pecados sobre si, então ele é completamente passivo na hora de sua prisão e crucificação. É por isso que a obra de Cristo está dividida em 2 partes. O Jesus ativo, que é aquele que realiza as obras de Deus, que cura, que faz milagres, que obedece à lei de Deus, e nós temos depois o Jesus passivo, que é aquele que sofre, que é preso, que apanha, que é julgado injustamente e que morre na cruz. Esse é o Jesus passivo. E Jesus, em sua obediência passiva, ele também nos justifica conforme que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. O texto de Paulo diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, esse é um texto muito poderoso, porque ele mostra que Jesus Cristo, ao receber os nossos pecados, ele, o Senhor Jesus,
Ele cancelou a escrita de dívida que nos era prejudicial. A dívida que nós adquirimos com Deus por conta do nosso pecado, ela foi depositada em Jesus. E ele cravou aquela dívida na cruz, pagando todos os nossos delitos e todo o nosso débito, tanto que ele grita lá na crucificação dizendo: está consumado, que significa está pago. Em segundo lugar, nós precisamos entender quem será justificado. Em primeiro lugar, o que é a justificação? É o ato de Deus em Cristo nos considerando inocentes. Em segundo lugar, quem será justificado? Em Romanos capítulo 11, versículo 7, Paulo ele fala a respeito da doutrina da eleição. E veja como ele demonstra, que o povo de Israel, o povo, os judeus, eles tentaram obter a justificação por meio de suas obras e não conseguiram. Eles tentaram obedecer à lei de Deus, cumprir os 10 mandamentos, e eles achavam que por conta de uma obediência da parte deles, que eles julgavam que era uma obediência perfeita, eles então poderiam ser justificados, ser considerados inocentes. Mas como que eles seriam considerados inocentes se eles são pecadores como todos os demais? Não. Então, Paulo ele menciona o seguinte, falando a respeito da justificação e dessa busca dos judeus em serem justificados pelas obras, pela obra da lei, pela prática da lei. Olha o que Paulo fala. Ele diz assim, em Romanos capítulo 11, versículo 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, ou seja, uma justificação que era derivada da obediência da lei. Mas os eleitos o obtiveram e os demais foram endurecidos. Então, a quem se destina a justificação por meio da fé? Aos eleitos. Quem busca se justificar diante de Deus por meio de suas obras, está dando evidência de que não é eleito. Agora, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Ele os destinou para que fossem justificados por meio de Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus. E aí, um outro aspecto dessa justificação, quem será justificado, é que, quando nós pensamos assim, quem será justificado? A resposta é os eleitos. A justificação é destinada aos eleitos. E essa eleição, a causa dela é a livre graça de Deus. É isso que diz o texto da nossa confissão, concordando com as Escrituras, de que Deus ele foi livre para manifestar a sua graça em quem Ele quer. A eleição é pela graça, não é por mérito de ninguém. Deus não olhou antes da fundação do mundo e falou: acho que o fulano ali ele vai ser um pouquinho mais obediente, então eu vou justificá-lo. Não, de maneira nenhuma. Deus ele escolheu incondicionalmente aqueles que seriam justificados antes da fundação do mundo. Em terceiro lugar, nós devemos entender quando acontece a justificação. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo fala o seguinte: sendo justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a justificação ela foi realizada por Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e foi justificado e ressuscitou para a nossa justificação. Lá no passado isso aconteceu. Embora isso tenha acontecido no passado, essa justificação ela é aplicada no coração do indivíduo quando ele crê em Cristo. É o que está escrito exatamente em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé. O meio para que o Espírito Santo aplique essa justificação em mim é a fé que é colocada no meu coração por obra do Espírito Santo. Então ele vem ao eleito com poder, coloca fé no coração do eleito e, ao mesmo tempo, esse eleito ele ganha a sua justificação. Ele é declarado justo diante de Deus pela graça, por meio da fé. É importante você notar aqui que a justificação ela não acontece por nenhum mérito do indivíduo, senão apenas pela graça de Deus, que coloca fé no nosso coração e faz com que a gente tenha condições de receber essa justificação. O Espírito Santo ele aplica essa justificação mediante uma fé que é despertada pelo próprio Deus no nosso coração. Por que é importante a gente pensar dessa forma? Porque a reforma protestante ela aconteceu exatamente por conta desta doutrina, a justificação pela fé. A Igreja do Papa ela considera até hoje que a justificação ela acontece mediante a fé em Cristo, mais os méritos dos santos e mais as minhas boas obras. A Bíblia não fala nesse assunto. A Bíblia fala que
A justificação é pela graça por meio da fé. É isso que a Bíblia diz claramente. E não é pelas obras. Salvação não é pelas obras. O texto de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A salvação pela graça por meio da fé. A salvação pela graça por meio da fé não vem de nós. Ela é um dom de Deus. E aí o texto continua dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Gente, o que eu gostaria de dizer para vocês aqui é o seguinte, como é que alguém pode entender errado esse texto? Não tem como. O texto ele está explicitamente dizendo que a salvação é pela graça, por meio da fé, e que não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Como é que alguém pode acreditar que a salvação é, em alguma medida, por conta de uma escolha humana, por conta das boas obras humanas? Olha, pense, por exemplo, se a fé não fosse um dom de Deus, ela seria uma obra humana. Então a salvação em si seria pelas obras. Não, até a fé é dom de Deus. Por quê? Porque a fé é uma obra, a fé também é uma obra. Então, a fé ela precisa ser um dom de Deus. O que a Bíblia diz, o que nós defendemos é que a justificação não é por mérito humano, e sim pela graça do próprio Deus. Agora, a pergunta mais interessante que nós precisamos fazer acerca do assunto justificação é: quanto custou a justificação? E a resposta é: custou o sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos dar muito valor à nossa justificação. Por quê? Porque ela não foi conquistada por nós, ela foi conquistada por Cristo. Ela é aplicada a nós no momento em que cremos. Quando nós somos justificados? Quando cremos em Jesus. Agora, quanto custou essa justificação? Custou o sangue de Cristo. Veja o que diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha o que o texto fala. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Custou o sangue de Cristo. Nós somos resgatados, comprados, justificados por Jesus Cristo. Custou a vida do nosso Senhor. E a prova de que Deus aceitou o Senhor Jesus Cristo foi que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. É por causa dele que nós temos vida eterna. Agora, voltando à expressão do começo do vídeo, faça por ti que eu te ajudarei. Não. Jesus Cristo fez tudo. Ele pagou por todos os nossos pecados, do primeiro ao último. Ele pagou por quem nós somos. Ele pagou pela nossa natureza pecaminosa. Ele assumiu para si a nossa dívida. E agora, quando nós cremos em Cristo, quando nós temos arrependimento e fé em Jesus, a obediência ativa de Jesus Cristo é considerada ou imputada a nós. E também o nosso pecado é atribuído a Jesus, de modo que há uma transação. A nossa culpa recai sobre Jesus e a perfeição dele, a inocência dele é atribuída a nós, mesmo que nós, claro, somos culpados. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você se arrepender, saiba que Deus vai te considerar inocente diante do tribunal dele. É por isso que a fé é fundamental para a nossa salvação e para a nossa justificação. Agora, longe de ser um desestímulo à nossa vida de piedade e de santificação, se nós pensarmos que a nossa justificação foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo, nós devemos dar muito, muito valor a ela. Veja o que Charles Spurgeon falou. Ele disse assim: como você pode continuar fazendo as coisas, ou os pecados, que foram a causa da morte do seu Salvador? Como é que você continua nas práticas de coisas que matou o seu melhor amigo? A justificação é um chamamento para a nossa salvação e também para a nossa santificação. Você crê em Jesus Cristo? Se você não crê em Jesus Cristo ainda, saiba que você é culpado diante de Deus. Agora, se você vir a Cristo hoje pela fé e com arrependimento, Deus o considerará justo, inocente diante do tribunal dele, e você estará preparado para viver uma vida nova ao lado de Cristo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Continue nos acompanhando. Agora, eu gostaria de dar uma última informação para você. É crucial nós entendermos essa questão da justificação. Martinho Lutero disse o seguinte: dependendo de como a igreja crê nesse assunto, justificação, essa igreja permanece de pé ou cai espiritualmente.
Se por um acaso você está frequentando uma igreja que crê que nós somos justificados pela graça por meio da fé somente, você está frequentando a igreja verdadeira. Caso contrário, nós estamos aqui de portas abertas para te receber. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo do nosso canal. Faça por ti que eu te ajudarei. Você já ouviu essa frase? Hoje no nosso estudo de hoje no nosso estudo de hoje não dá, né, cara?